Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês como eu consegui multiplicar apenas R$ 10.000 em mais de R$ 230.000, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram. O capital da carteira teve uma multiplicação bem expressiva. Isso tudo em apenas 4 anos, tá? Claro, 4 anos acaba sendo considerado um período de curto a médio prazo, mas para obter um crescimento patrimonial bem expressivo, você precisa de uma boa estratégia de investimentos. E claro que eu adoto a estratégia de investir 100% na parte de ações. E nesse vídeo, para você que ficar comigo aí até o final, eu vou revelar quais são as principais posições da carteira aqui do canal e, consequentemente, as ações que eu sigo aí acumulando para o médio e longo prazo. E 3 das que eu vou citar aqui, eu acredito que estão muito baratas, com bom potencial de valorização, fora também no futuro bons pagamentos de dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente pega que o crescimento da carteira foi bem expressivo por longo prazo, perceba que eu saí sim de um patrimônio na faixa de R$ 10.000, multiplicando aqui para mais de R$ 250.000, realizando bons aportes, né, reinvestimento em dividendos e, consequentemente, aí, indo crescendo ao longo do tempo. Quando a gente pega a rentabilidade no período, foi muito boa, principalmente considerando esse período aqui de 2022, né? Foi quando a carteira começou de fato, pessoal. Desconsidera aqui esse início de 2021, porque aqui eu ainda estava abrindo conta na corretora, estava fazendo alguns experimentos, então, tecnicamente, o site contabiliza essa época, mas, né, não tem como excluir. Se for para colocar essa época que de fato eu comecei a investir na bolsa com mais consistência. Se a gente pega aqui arredondando para 4 anos, vamos arredondar aqui, né, para 100% de rentabilidade, porque o Ibovespa caiu um pouquinho, então a carteira deu uma recuada. Vamos puxar um pouquinho isso aqui para cima, né? 100% de rentabilidade. Consequentemente aí, pessoal, eu obtive em 4 anos 18,92% ao ano na média, uma boa rentabilidade. Isso num mercado de baixa, com juro alto, a gente ainda não tá num bull market de fato aqui, né? E a carteira já tem performado quase 20% ao ano, perceba que é uma boa rentabilidade. Imagina só num mercado de alta, se a bolsa dobra aí de preço, né? Essas ações acabam subindo forte, isso aqui, essa rentabilidade poderia dobrar por 2, né? Todas as ações da carteira poderiam dobrar por 2. E aí, se a gente pega a calculadora aqui, para pensar, se toda a minha carteira dobra, essa rentabilidade, consequentemente, também pode dobrar. Pablo, quando isso pode acontecer? Geralmente, no mercado de alta, isso tende a acontecer bem rápido. Em poucos meses, a sua carteira já dobra de tamanho. E aí, pessoal, a carteira poderia saltar para 200% de rentabilidade. E se eu colocar 200% de rentabilidade no mesmo período de 4 anos, isso aqui poderia dar 31% ao ano. Mesmo que demore um ano a mais para isso acontecer, ou 2 anos, você ainda tem aí 20% ao ano na média. Perceba aí que seria, né, um belo crescimento aqui na carteira do canal. Então é provável que sua carteira gere de 20% a 30% ao ano. Mercados de alta, você consegue ali uns 30% a 28% ao ano. Mercados de baixa, fique ali de 16% a 20% ao ano, que já é muito bom, tá? Para uma carteira de longo prazo, colocar isso a juro composto, deixa qualquer pessoa rica. Finge, você vai conseguir aí, vai, 19% ao ano, vamos arredondar aqui, quase 20%. Se você tem um capital aí, vai igual o meu, vamos supor, 240 mil, não aporte mais nada e espere 10 anos, você já tem a perspectiva de que daqui a 10 anos você vai ter 1,3 milhão. Se você der sorte em engatar um mercado de alta, claro, quando eu falo sorte, pessoal, é de as cartas jogar ao seu favor. Portanto, não é sorte, tá? É de você selecionar ações baratas. Aí sim você consegue obter uma rentabilidade mais elevada. E aí você poderia atingir, tecnicamente, uns 3 milhões de patrimônio se o mercado engatar
um ciclo de alta durante 10 anos. Já aconteceu isso na Bolsa Brasileira? Já aconteceu. Pega aí do ciclo de 2003 até 2008, por exemplo, a Bolsa subiu consecutivamente mais de 8 anos. Então olha aí que interessante, né? Você vê aí, consequentemente, que dá para ter longos períodos de alta aqui na Bolsa. Fora que as ações da nossa carteira vão trazer boas rentabilidades. Eu já vou citar aqui algumas que, inclusive, se aproximaram muito dessa rentabilidade de 30% ao ano, superando esse marco aí de 20% que todo mundo acaba falando. Agora imagina que você consiga, sei lá, vamos ficar aqui no meio termo, né? 25% ao ano durante, 20 anos investindo, isso sem aportar nada. Vamos supor que você já tenha o mesmo capital. Aí você pode colocar aqui aporte se você quiser. Ó, daqui a uns 20 anos eu poderia ter aproximadamente, tá? 20 milhões de reais investidos. Então perceba que dá para você conseguir um bom patrimônio. Para você que está começando do zero, também. Você começa ali, vai com 500 reais por mês, fica perpetuando esses 500 reais por mês por 20 anos. Vamos ver quanto que você teria de patrimônio? Você já teria aí um patrimônio também bem expressivo, de 2,3 milhões de reais. Por isso que a gente tem que ralar no início da nossa trajetória para que a gente acumule um bom patrimônio investido. Porque aí depois o efeito da composição já começa a ficar mais fácil, né? Você não precisa mais ter aquele aporte religioso do bolso, né? Você pode pensar assim, esse mês eu posso não aportar, mês que vem também não, por quê? Porque minha carteira já é grande e ela já vai crescer sobre o meu capital investido. Então assim, é muito importante se esforçar no início, porque depois você pode tirar sim um pouco o pé do acelerador. Então perceba que a dificuldade é só no início, depois as coisas começam a ficar mais fáceis. E quer ver quando você atinge então o seu primeiro milhão, né? Aí você pode até parar totalmente de aportar, porque pense bem, se você tiver 1 milhão investidos e você conseguir que seja 15% ao ano, nem é uma rentabilidade tão alta, você não realize mais nenhum aporte durante 10 anos, olha para quanto que você multiplica, 4 milhões. Seu capital vai, e se você conseguir aqui 20% ao ano, você ainda consegue multiplicar mais, 6,1 milhões. Perceba que sua carteira naturalmente vai crescer sem você fazer nenhum esforço. Quando eu digo nenhum esforço, pessoal, é no sentido de não injetar dinheiro novo, tá? Claro que você vai ter que estudar, vai ter que acompanhar as empresas, mas a perspectiva é que você consiga, sim, uma boa rentabilidade. Bom, sem mais enrolação, então vamos falar um pouco aqui das posições da carteira do canal. Bom, essa daqui é a carteira. Perceba que hoje aí tem 6 ações. Banco do Brasil, primeira maior posição, quase 40% da carteira. Agora as ações deram uma caída, então chegou aqui em 39,86% da carteira. Banco Itaú, quase 30% da carteira, 28,84%, segunda maior posição. BR Partners, 13% da carteira, uma microcap de crescimento. Petrobras, 8,61% da carteira, BB Seguridade, 6,77% da carteira e Vale, 2,65% da carteira. Tá bom, Pablo, você mostrou, mas qual que foi sua rentabilidade nessas posições? Aqui, graças a esse site Gorilla View, dá pra gente ver de forma totalmente gratuita e atualiza em tempo real, tá? Perceba que o Banco do Brasil, desde quando eu comecei a investir nas ações do banco, eu obtive uma rentabilidade de 128% desde o ano de 2022, que foi meu primeiro aporte em Banco do Brasil. Então perceba aí que a carteira veio bem com o Banco do Brasil. Quanto que o Banco do Brasil te performou, Pablo? Bom, vamos colocar aqui, 128%, né? De rentabilidade numa lupa de 4 anos, o Banco do Brasil me deu ao ano, só o Banco do Brasil, nem tô colocando aqui outras ações, ele me deu 22% ao ano na média. Então perceba aí que foi sim uma boa posição, que gerou uma boa rentabilidade. Itaú já tem me deixado positivo, BR Partners também, Petrobras, né, BB Seguridade e Vale, que me gerou 100% em apenas um ano. Então Vale tem sido um monstro aí, né, na geração de valor. Pena que é uma posição pequena, mas se eventualmente as ações vierem a corrigir, eu posso ir aumentando a minha posição gradativamente na empresa. Então, pessoal, a estratégia aqui é bem simples. Reinvestir os dividendos e eu separei 3 pilares que me fizeram conseguir rentabilidades elevadas e consistente no longo prazo. Detalhe que eu tenho 22 anos, comecei a investir na bolsa mais ou menos com os meus 19, vou fazer 23 esse ano, então vai dar ali 4 anos, né, de investimento mais ou menos. Percebo que já tive sim uma multiplicação bastante interessante. E aí, pessoal, o que acontece é, se eu continuar aqui firme nessa estratégia, é muito provável que eu atinja a minha independência financeira. E o propósito aqui do canal é passar para vocês, né, de que todos podem atingir a independência financeira se persistirem e focarem nas suas trajetórias. E lá vai as 3 ações aí que eu acredito que estão baratas. Banco do Brasil é a primeira delas, tá? Não tem jeito, pessoal. Não é porque é a minha maior posição.
Eu não tô puxando sardinha para a empresa, é pelos múltiplos mesmo. Claro, o banco agora no curto prazo está passando um cenário complicado em relação ao agronegócio, mas é justamente esse fator complicado que tem deixado as ações do Banco do Brasil muito subprecificadas e desacreditadas, né, pelo mercado, proporcionando para a gente aí um retorno raro, um belo potencial de valorização, fora bons dividendos que o Banco do Brasil pretende pagar. Então pensa assim, ó, em mercados de alta, o Banco do Brasil negocia com o PVP na faixa de 1,57. Eu nem vou ficar com tanto otimismo aqui, vou passar a verdade nua e crua para vocês, tá? Se o Banco do Brasil retornar por esse valor patrimonial, que ele já ficou cotado há um bom tempo, as ações do banco precisariam se valorizar 121% na cotação, já dobrando o seu capital investido. Basta aí o juro começar a cair de forma mais consistente, a bolsa acabar, né, engatando um ciclo de alto duradouro, que muito provavelmente o Banco do Brasil será cotado por múltiplos mais elevados. E claro que com a recuperação do resultado, você pode ter, né, excelentes dividendos. Então, supondo aí, né, que ele vai recuperar o lucro para 37 bilhões, você poderia estar comprando o banco cotado por 3,75 vezes de preço sobre lucro. E você receberia um dividendo, se a gente fizer o inverso aqui, né, do preço-lucro e colocar o payout de 40%, o Banco do Brasil poderia te repassar 10,6% ao ano em dividendos. Então perceba que é uma das ações aqui que estão baratas. E detalhe, pessoal, que o Banco do Brasil, desde o Plano Real, foi um monstro, tá? Se não me falha a memória, ele gerou mais de 27% ao ano de retorno, superando até mesmo o Itaú, que inclusive é a nossa próxima ação aqui da lista. Então perceba que dá sim para você conseguir mais que 20% ao ano. Já mostrei em vídeos anteriores aqui para vocês o retorno que o Banco do Brasil trouxe. Você pegar lá desde o Plano Real, a cotação padrão, sem considerar ajuste por dividendos, bonificações, o banco valia aí 0,22 centavos. Então ele deu mais de 27% ao ano sim, se aproximando dessa nossa métrica, né, de calcular 30% ao ano no longo prazo de rentabilidade. O Itaú é o próximo. O Itaú, agora que deu uma corrigida, ficou ainda mais barato, porque de fato, né, as ações já estavam quase se aproximando ali dos R$50. Agora, com essa queda da bolsa, o Itaú voltou a ficar cotado abaixo de R$45, o que já abre uma margem bem interessante. Já estava barato, agora veio a ficar ainda mais barato, porque a perspectiva de lucro do Itaú para este ano é de 53 bilhões. No cenário mais pessimista, o Itaú vai ter um lucro aí de 51 bilhões. Então perceba que, né, ele estaria barato se a gente utilizar, vamos pegar aqui a cotação atual, 44,98 e multiplicar pelo número de ações, o Itaú vale na bolsa 496, né, bilhões de reais. Então se você divide isso aqui, ó, pelo um lucro de 53 bi, ele tá valendo aí um PL de 9,35. O Itaú negocia na média por 13 a 14 vezes de PL. Então você já teria aí um potencial de alta de mais de 39% nas ações, mostrando que o banco poderia estar barato. E no mercado de alta mesmo, o Itaú é precificado por mais de 16 vezes. Você já poderia ver a ação aí subindo mais de 50% com muita tranquilidade. Fora que você tem, né, bons pagamentos de proventos. O Itaú pretende pagar de 8 a 9% nos preços atuais, somando extraordinários pode chegar até de 11 a 12% ao ano. Então vejo qualidade, bom preço, aliado aí a um banco que sempre gerou valor para o acionista. Não é à toa, né, que ele é a segunda maior posição e já vem aqui me gerando frutos interessantes na carteira do canal. E por fim, pessoal, temos a Petrobras, que é outra que mesmo após a alta recente do petróleo, a ação acabou valorizando, está barata, porque hoje a relação EV/EBITDA da Petrobras está na faixa de 4, a média dela é 8, ela precisa dobrar de preço para ela voltar a ser cotada aí, pelo menos, né, por 8 vezes o seu EV sobre EBITDA. E caso o preço do Brent continue subindo, muito provavelmente a Petrobras vai repassar um provento mais elevado para o acionista. Inclusive hoje Petro, né, representa a minha quarta maior posição, 8,61% da carteira. Qual que é a lição daqui deste vídeo? Eu não quero falar diretamente sobre essas ações, eu quero citar para vocês que com um portfólio de ações bem estruturado e estudado, né, que você estude, acompanha aqui o canal, muito provavelmente você terá êxito no seu futuro, você vai conseguir ter uma boa rentabilidade. E aqui são 3 lições simples antes da gente encerrar esse vídeo. Dividendos, é muito importante que você reaplique todos os dividendos que você receber, tá? É muito importante, principalmente no início da sua trajetória. Depois, quando a sua carteira já estiver grande, ali na casa de milhões de reais, você pode tirar uma parte para viver do dividendo. Afinal, o propósito é esse, porém, com cautela. Não vai perder para a inflação, né? Por isso que a gente faz aquela continha de tirar
4% sobre o patrimônio. Então, quando você atingir ali, vai, uns 3 milhões, que é geralmente uma faixa boa, já pra gente conseguir, né, ter bastante folga na aposentadoria, se você tirar 4% disso, você vai ter um luxo de gastar 120 mil por ano, que daria aí mais ou menos por mês, né, consequentemente, pessoal, mais ou menos uns 10 mil por mês. Claro que como as ações são ajustadas pela inflação, muito provável que esse valor mude quando você atingir sua aposentadoria. Talvez você precise tirar 13, 14 mil, porque a inflação do Brasil aqui é alta, mas o bom é que seu patrimônio, ele cresce mais do que a inflação. A gente viu a rentabilidade que as ações dão, superam em larga escala, né, a inflação do período aqui. E aí olha que legal, você consegue ter tanto bons dividendos sendo pago, reinvestimento, e ainda você tem uma parte aqui, né, consequentemente para você poder retirar e aproveitar a sua vida. Então, no início é muito importante você reinvestir tudo, que é o que eu sigo fazendo aqui na carteira. Segundo fator, boas empresas. Não tem jeito, tá? Comprar empresas com altíssimo ROI. Exemplo, o Banco do Brasil tem um alto ROI. O ROI médio do banco tá passando agora por crise, mas o ROI natural do banco é na faixa de 15 a 16% ao ano, que já é um ROI muito bom, aliado a um preço barato. Então ele gera valor para o acionista de fato. O Itaú também tem um ROI alto, acima de 20%, gera retorno no seu capital investido. Petrobras também tem um ROI alto, acima de 20%, e ROI que é acima de 16%. Empresas com ROI alto fazem aí você ter, né, um crescimento composto patrimônio. Empresa de qualidade, pessoal, aquela empresa que qualquer cenário que acontecer, sempre terá lucro. Não significa que ela não vai ter queda de lucros, tá? Pode acontecer. Até as mesmas boas empresas caem os seus resultados, mas elas nunca, mais nunca têm prejuízo, né? Então, assim, é muito importante que você compre empresas que sejam lucrativas, porque aí sua carteira vai crescer condizente a isso. E por último, e mais importante para mim, preços atrativos. Você pode ter a melhor empresa do planeta, você pode comprar uma empresa de muita qualidade, porém, se você pagar caro, o seu retorno embutido será baixo. Tanto que esses retornos que eu falo para vocês é acima de 30%, 27% ao ano, não foi conquistado comprando caro, foi conquistado comprando barato, em momento de dificuldade. Então, este momento atual se configura para muitas ações darem mais de 20% ao ano. Porém, quando o mercado está em alta, quando o mercado está caro, que não é o caso atual, mercado caro, geralmente a gente observa quando o lucro das empresas se estagnam e o Ibovespa e as ações continuam subindo sem parar, que não é o que tem acontecido agora. O lucro segue crescendo e as ações, né, não estão subindo na mesma proporção. Então, se o PL se esticar muito, o PVP se esticar muito, o dividendo acabar reduzindo, você já começa a ter um termômetro de que a empresa está ficando cara. E aí, né, é momento de manutenção, de você não realizar grandes aportes, porque consequentemente você não terá uma rentabilidade elevada. Porém, também é tudo muito subjetivo, como eu falei para vocês. Às vezes uma ação subiu 70%, que é o caso do Itaú, mas ainda continua barato, porque o lucro cresceu numa medida superior. Banco do Brasil não é tão simples assim, porque você pode pensar, o lucro caiu agora, nossa, Pablo, o lucro desabou, então a ação ficou cara. Não necessariamente, porque o Banco do Brasil é cíclico, muito ligado ao agronegócio. Então, geralmente, com a ação cíclica, é a lógica reversa. Quando o lucro acaba caindo, é o momento de compra, porque as ações ficam baratas. O PL acaba se esticando artificialmente por um curto período e você se aproveita para comprar uma ação em recuperação. Perceba que existem várias formas de análise. Não dá, a mesma análise que você se usa para o Itaú, não dá para você usar para Petrobras e Banco do Brasil. Empresa cíclica é diferente, a gente só compra quando tudo está azedando. Não quando tudo tá bem, porque você sabe que é um topo de ciclo e você pode estar comprando uma armadilha. Então, assim, é muito melhor você comprar Banco do Brasil, Petrobras, quando o cenário não está nada favorável. Já o Itaú não. O Itaú você pode comprar com um cenário favorável, porque não é uma empresa cíclica. Percebe a diferença? Por isso que tem que estudar, pessoal. Não é tão simples. Claro, a gente não quer deixar aqui investir em ações algo extremamente complexo, não, mas a gente também não pode simplificar demais, a tal ponto de você achar que só comprar e acabou. Não é assim. Se fosse assim, estaria todo mundo milionário na parte de ações. Exige seu estudo, mas o mais importante também, que eu até esqueci de colocar aqui na lista para vocês, é o comportamento, tá? Não tem jeito, comportamento aí é algo muito importante para você conseguir se permanecer firme, porque olha aqui na carteira, ó, vou dar um exemplo prático para vocês aqui. O drawdown, né, que acaba sendo aí a porcentagem de volatilidade da carteira do canal é extremamente alta, pessoal, é muito alta, tá? É verdade, olha isso aqui, ó. A última queda que eu tive aqui na carteira foi de quase 30%, tá? E pode cair mais. Por quê? Porque grande parte da minha carteira está em ações cíclicas. Então, assim, eu tô ciente, eu sei de que essa carteira pode derreter. Mas se eu tenho visão de longo prazo, eu vou me aproveitar desses momentos de baixa. E perceba que recuperou. Agora que eu dei uma diversificada, tem o Itaú, o BR Parts, a volatilidade da carteira deu uma diminuída. Mas tudo bem, pode cair também. Como aconteceu aqui, ó.
Chegou aqui em 2022, despencou, queda aqui de 15%. Chegou aqui, ó, 2024, despencou, queda de quase 20%. Chegou aqui, ó, com o desastre do Banco do Brasil em 2025, a carteira desabou, depois recuperou novamente. Então, assim, tudo é possível na renda variável, mas a questão é, você está preparado para o longo prazo? Porque se você olhar para isso aqui, você vai se espantar, mas olha, isso aqui é que dita a verdade, ó. Olha o tamanho da rentabilidade no longo prazo. Esse é o segredo, né? Você permanecer firme nos momentos de incerteza, comprar as boas ações em preços baixos. Essa é a única certeza que a gente tem aqui no mercado acionário. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o fim, que vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês. E eu tô falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comenta aí, pessoal, o que vocês têm feito na carteira de vocês, qual é a sua perspectiva de longo prazo e se você segue com uma boa rentabilidade. Está começando agora, deixe sua história aí nos comentários. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!